Olá, sejam bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. E hoje nós vamos trazer aqui um tema relevante para o escopo do nosso programa, que é o conhecimento e profissões indisciplinares do direito à aviação. E você já ficou aí curioso, para saber já, pelo tema, como que, será esse nosso diálogo, nosso bate-papo, em saber um pouco mais sobre essa busca do aprendizado, entender cada vez mais como se portar, a nossa conduta num mercado totalmente dinâmico, evoluindo cada vez mais. Só que junto com as mudanças vem os riscos. Com os riscos vem aquela responsabilidade de a gente tomar determinadas decisões, não é verdade? Então veja, para falar disso eu tenho um convidado ilustre aqui, que ele é o Leonardo Honório dos Santos, mestre em educação e novas tecnologias. E aqui ele vai nos apresentar um pouco mais sobre essa ideia, do que é, ser um profissional interdisciplinar, que possa trazer ali para nós, interdisciplinar, que possa trazer para nós um olhar diferenciado do mercado, já que é do direito à aviação. Vamos tentar entender um pouco mais. Professor, seja bem-vindo. Além disso, não é só professor, ele é auditor fiscal da Receita Federal, piloto e professor, não é isso? Exatamente, professor. Primeiro, eu gostaria de agradecer, é um prazer estar aqui e participar desse processo, desse programa e poder contribuir para que a audiência também se sinta mais estimulada em buscar o crescimento através da aprendizagem. Maravilha, seja bem-vindo, nós agradecemos aí a sua presença, que já tem uma agenda aí bem apertada, mas maravilha. Vamos começar aqui com uma questão aqui, que eu escrevi algo assim, falei, temos que ouvir do professor. Hoje com as profissões interdisciplinares, que está toda hora trabalhando simultaneamente, eu vejo que também seguir carreiras com N aprendizados em diversas áreas, e assim como eu acho que também o currículo do professor. E a gente tenta sempre buscar alguma solução, claro que com base em conhecimento específico, isso é o mais importante. Como que você vê na sua trajetória aprendizado esse transitar por diversas áreas e atuar de forma diversificada? Conta um pouco mais de você. Bom, professor, até para contar para o público, a minha primeira profissão foi oficial da Força Aérea, então era piloto de avião da aeronáutica. Só que já nessa época, às vezes as pessoas imaginam, poxa, mas como que funciona a vida de um piloto da Força Aérea? Olha, você não é só piloto, você é piloto e um gestor público. Então, ao mesmo tempo que eu cumpria as missões institucionais da Força Aérea, eu também era, por exemplo, chefe da seção de pessoal, ou seja, cuidando de férias, questões disciplinares, ou seja, toda a parte de gestão de pessoas do esquadrão onde eu servia na época, eu já cuidava disso também. E é interessante que, desde essa época, se a gente imagina os conhecimentos técnicos ligados à aviação, eles são muito próximos à engenharia, mas já nessa época eu precisava combiná-los com conhecimentos ligados à gestão de pessoa e à administração focada na gestão pública, E depois, quando eu fui para a Receita Federal num cargo de auditor, eu fiquei mais focado na parte de auditoria também, na parte de direito, mas no último ano voltei a participar de um projeto em que, além de participar dos julgamentos de processo que eu faço, que é a parte mais jurídica, voltei a pilotar pela Receita Federal do Brasil. E às vezes as pessoas me perguntam, puxa, mas você é auditor ou você é piloto? Eu falo, olha, eu sou as duas coisas. Sim. E as pessoas, elas ficam intrigadas assim, puxa, mas como é que você faz para conciliar essas atividades? E aí, professor, assim, academicamente falando, eu acho assim, que, poxa, a gente precisa ter uma sistematização e a divisão em disciplinas, em áreas de conhecimento, para fins didáticos, para conseguir separar as coisas, para ficar mais fácil para o aluno, para que o aluno entenda, Mas quando a gente vai para o mundo real, as coisas não estão dentro de caixinhas, O mundo real, ele é muito mais complexo. Então, essa complexidade, a gente começa a enxergar que as áreas de conhecimento, elas se interligam, muitas vezes elas se sobrepõem ou elas colaboram uma com a outra. Por exemplo, dentro da atividade de auditoria de auditor da Receita Federal,
ou mesmo uma auditoria, quem trabalha no sistema privado, ou um advogado tributarista, ou um contador, nenhum desses profissionais ele vai se restringir apenas à área de conhecimento acadêmica que ele aprendeu na época da graduação. Tanto é que é muito natural, por exemplo, um contador querer fazer, por exemplo, eu quero fazer uma especialização em direito tributário. Por quê? Porque ele sente a necessidade no mundo real de romper essa barreira, digamos assim, fictícia, didática, da matéria de contabilidade e avançar para cima da matéria de direito. E muitas vezes também um advogado tributarista ele vai ter a necessidade de falar, olha, eu quero estudar um pouco de contabilidade para conseguir entender como que os fenômenos jurídicos, como que eles são ali registrados contabilmente. E assim, as áreas elas vão se conversando e se interligando, né? Eu acredito que a gente pode até expandir um pouco mais essa visão, porque se a gente sai também do conhecimento mais acadêmico, a gente expande, porque assim, poxa, nós, seres humanos, para a gente crescer, somos muito mais complexos do que só o conhecimento acadêmico, né? A gente vem e traz a questão de soft skill, né? A gente vai falar, olha, inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas, tal. Todos os profissionais, independente da área, eles também vão ter que lançar a mão esse tipo de conhecimento para que eles possam crescer, possam contribuir lá dentro da sua profissão e para o crescimento da sociedade como um todo, né? Então, a interdisciplinariedade, talvez as pessoas não notem, mas faz parte de todas as carreiras para que a gente possa se tornar um bom profissional, né? Um profissional completo, né? Exatamente, eu vejo nesse sentido, assim, da tua fala, né? E fazendo uma comparação, né, com o meu caminho também, eu vejo essa necessidade durante o nosso percurso, o nosso caminho, né, a necessidade de buscar por mais aprendizagem. E é claro que o olhar nosso em determinada área, né, seja bem mais completa ou diferente para outra área, como o professor colocou, né? Como explicar o fenômeno, né, na parte jurídica para um contador, né, na fala do contador e na fala, né, do advogado, né, para que isso tenha um comum acordo, porque todos, né, seguem a lei de forma ali, né, correta e não tem como sair dali. Mas talvez a prática em si, né, para poder chegar no resultado final é que exige essas experiências, né. E é interessante quando você falou dos soft skills, né? São as habilidades que nós vamos adquirindo com o tempo, né? Para poder hoje trabalhar para uma tomada de decisão, né? Nós temos uma parte de gestão de pessoas, né? Que é um aprendizado contínuo hoje para poder lidar com pessoas. E também na tomada de decisão, tudo que envolve uma questão de área de finanças, números, tudo isso também tem um impacto, uma vírgula, um zero a mais, né, ali. Tem uma diferença muito grande hoje, né, no resultado final. Então, na tua fala eu vejo o quanto isso, né, agregou para você aí no seu caminho, né, com certeza. E a importância, né, a importância de ter essa interdisciplinaridade por causa disso. Hoje na empresa, hoje a gente vê cada vez os processos mais enxutos, né, e cada vez necessitando mais habilidades de nossa parte, né, para absorver mais atividades, né? Então eu acho bacana esse olhar, né, e deu para perceber na sua fala. Que maravilha! Aproveitando essa visão abrangente que nós temos aí, e já com essas características para buscar aí resoluções de problemas, né? Na agilidade de tomar decisão, olhar estratégico em relação a processos, serviço e outros, que com certeza, puxa, ou é piloto ou é auditor, né? Então, com o avanço tecnológico, existem indicativos para medir o nível de amadurecimento do profissional interdisciplinar? Então, veja, o professor está, né, o profissional aqui, né, o Leonardo está lá como auditor e, de repente, tem que ter vai fazer a outra função, né, está especificado dentro do cargo. Como é que é isso? Como é que é com as tecnologias hoje, né, existe uma medição, né, no teu nível de aperfeiçoamento, de amadurecimento? Como é que é essa observação? É da sua parte ou tem um gestor ali que tem esse feedback? Como é que você se encaixa nesse momento? Bom, isso é muito interessante porque a gente está num quadro
pós-pandêmico, tal, que as pessoas, todas as instituições, ou seja, o mundo como todo, nossa sociedade já teve que criar ferramentas e se adaptar, né? No caso específico do meu trabalho, eu já vinha em atividade de home office já há alguns anos. E o desenvolvimento dessa atividade de home office na Receita Federal, no setor público... Não foi tão impactante para você quando veio a pandemia? Não. Nem de processo, comprometimento de dados, nada? Não, mas o interessante é que, assim, para se criar essa questão do home office, houve toda uma parametrização, ou seja, todos os processos que são analisados, que eu recebo para julgar, esses processos, existe uma equipe nacional que faz a parametrização deles, ou seja, a gente sabe, estimado quantas horas cada processo ele deve demorar, né? Isso através de um estudo que foi realizado há anos antes, né, com uma grande amostragem de pessoas, né, de processos. Para quê? Para que a gente tenha uma métrica razoável para poder aferir que, olha, tal processo eu vou gastar 10 horas, outro processo eu vou gastar 50 horas de análise e assim por diante. Aí, a partir disso, você consegue criar indicadores muito bons. Para quê? Para justamente você medir o resultado das pessoas que estão trabalhando com isso. Certo. E quando veio a pandemia, essa tendência de, digamos assim, uma certa modernização, flexibilização da forma como você tem que trabalhar. Por quê? Porque o importante é você entregar o resultado, né? Certo. Eu acho que isso foi mais aperfeiçoado ainda, de maneira que hoje, por exemplo, mesmo eu me dividindo entre essas duas atividades, dentro da Receita Federal, julgando processo ou operando aeronaves, o que eu consigo fazer? Eu consigo estar deslocado ao longo do Brasil inteiro, né? Igual eu estava viajando recentemente, e tudo bem, se esse dia aconteceu algum problema, deu uma pane na aeronave, não vai ter voo, o tempo está ruim, aconteceu alguma coisa, cancelou, eu estou lá com o meu notebook, posso abrir, exatamente, faço o meu login e vou analisar meus processos. Ou seja, eu tenho uma mobilidade muito grande. Tá? E eu vejo isso no setor privado também, de maneira que você pode trabalhar, você tendo acesso à internet, você consegue trabalhar, seja onde for que você estiver. Então, eu vejo nesse sentido, assim, que a gente consegue ter indicadores, né? E a tecnologia ela tem ajudado muito a flexibilizar de maneira a otimizar o nosso tempo e facilitar até que você consiga desempenhar atividades diferentes. Aqui nesse ponto aqui que você colocou para nós, eu fico aqui pensando, né? Uma hora tá, né? Conectou a internet ali, ok, sistema, né? Da Receita ali e tal. Você deve trabalhar com mais de algum programa junto para correlacionar dados ali, informações, né? Na sua pesquisa, enfim, no seu trabalho no dia a dia. E de repente ali você tem esse conhecimento de lidar com essa ferramenta, esse software. E depois, piloto, né? Aí é outra coisa, é um painel, né? Que para nós é uma complexidade enorme, mas que traz para você ali uma acessibilidade a muitas outras informações, né? E tomada de decisão ali, né? Sim. Ali uma hora é você na frente do computador e a outra é você na frente de um painel com muitas responsabilidades, eu acho que no fundo ali, né? Para trás ali, que eu acho que deve ter algumas pessoas ali que confiam nesse outro atividade dentro da tua função. Então essa é uma maravilha, né, que eu vejo aí nessa condução, assim como nós de repente somos solicitados a estar ali o professor em sala de aula, como você também tem essa experiência, né, nós em sala de aula, nós na frente de uma tela gravando uma aula, entregando um resultado após análise de um Business Intelligence, né, um BI ali, e em cima dos ativos que você tem responsabilidade, emitir relatório. Então, essas habilidades é que faz a soma. Perfeito. Essa, né, é uma outra possibilidade que a gente vê dos profissionais que buscam essa questão da interdisciplinaridade, né, de associar outras áreas ao seu currículo. Muito bacana essa visão. E então, com especializações, né, nas áreas, né, de finanças, agronegócio, contábeis, por exemplo, que são as áreas que eu coordeno, sabe? Então, lá, por exemplo, nos meus cursos eu tenho matrizes assim que tem disciplinas específicas, voltado para gestão financeira, custos, contabilidade, estatística, legislação e assim por diante.
Quais são as competências empresariais no teu olhar hoje, né? Como gestor ali das informações que você atua, na tomada de decisão, ou conhecimento específico que seriam necessários para atuar no mercado atual, né? No mercado hoje. Né? O que na tua visão hoje, né? Que hoje é na área pública, né? Então, com certeza tem um conhecimento também na área privada. Mas o que vem para você trazer para nós as competências ou conhecimento específico? Eu acho assim que o principal pilar assim para um profissional seria a flexibilidade. Flexibilidade e adaptabilidade, né? Igual as pessoas falam, não, que o nosso cérebro é plástico, ele vai se modificando, tal, vai se adaptando. Nós, como um todo, precisamos ser assim. Porque se a gente consegue ser assim, igual, por exemplo, você pega um caso de um engenheiro. Ele está lá, um engenheiro civil, ele está lá na obra, às vezes ele está cuidando de algo muito técnico, mas às vezes ele tem um problema de gestão que ele vai ter que lidar com os outros funcionários da obra. Ou seja, ele tem que conseguir transitar entre o engenheiro que está resolvendo um problema técnico e o engenheiro gestor que está lidando com gestão de pessoas, com gestão de recursos muitas vezes. Tal. Então, conseguir fazer esse trânsito é muito importante. E para isso a gente tem que ter flexibilidade, ou seja, flexibilidade de conseguir transitar entre essas várias funções que numa mesma profissão a gente sempre vai ter, né? Porque as atividades elas são complexas, né? Então, por exemplo, aqui o meu exemplo é um pouco mais extremo, assim, que às vezes você sai de um julgamento de processo, né, no contencioso administrativo, área extremamente jurídica, e depois na outra semana você está pilotando uma aeronave, são coisas bem diferentes, sim, né? Sim. Mas eu vejo que até essa flexibilidade do Leonardo conseguir fazer uma coisa assim que é um conhecimento muito mais abstrato, mais introspectivo, de você ficar analisando os processos, aplicar o direito e tal, e de repente sair para uma atividade que é muito mais operacional, extremamente técnica, mas que ela é mais rápida, mais dinâmica, não é introspectiva, pelo contrário, você tem que expor as ações, comandar a aeronave, assim por diante, comandar a tripulação. Isso, no meu ponto de vista, me ajuda a ser um ser humano mais completo. Por quê? Certo. Porque eu consigo estar fazendo as duas coisas. Consigo tanto fazer uma atividade mais intelectual abstrata, como uma atividade mais técnica dinâmica, né? E eu acho isso muito interessante. Assim, eu, ao menos, acho que isso não é algo que me sobrecarrega, mas é algo que agrega para que eu seja um profissional um pouco mais completo, né? É claro que esse exemplo que eu trago da minha vida profissional, ele é o extremo, né? Mas no mundo normal, a gente sempre vai ter essa questão dessa interdisciplinaridade, ou até arriscaria dizer que toda profissão é interdisciplinar, né? Porque a gente vai estar lidando com áreas diferentes do conhecimento ali, para que a gente consiga desempenhar a nossa função, né? Então, para mim, a flexibilidade, a adaptabilidade é a característica principal, os pilares ali principais, porque através deles você vai conseguir agregar mais conhecimento acadêmico de uma área que não é sua, agregar conhecimentos relacionados a alguma soft skill, liderança, inteligência emocional, tal, e tudo isso vai compondo, né, um profissional, o quê? O mais completo possível. E nessa parte, o Leonardo, né, ele continua sendo a mesma pessoa, né, tô ali, né, tratando de um processo aqui, encerrou aquele Leonardo, né? É o mesmo Leonardo quando está ou tem as emoções são diferentes e você muda. É diferente. Como é que pode falar um pouco assim do Leonardo lá no dia a dia? É diferente, porque nesse caso específico, quando eu saio de uma atividade que é bem mais intelectual, acadêmica, introspectiva, que é você analisar um caso concreto, verificar se o contribuinte tem razão ou não, ou se a autoridade que fez a autuação que tinha razão, é algo que se resolve muito mais no plano cognitivo. Você sentado ali pensando com seus botões, né? Sim. Quando eu transponho ali a minha profissão para a atividade aérea, aí já é outra questão, que muitas vezes você está ali como comandante de aeronave, você tem que gerenciar a tripulação, você tem que gerenciar outras questões, como abastecimento, passar plano de voo, tal. Ou seja, é um trabalho muito mais em equipe e que me exige liderança em outro aspecto, em comparação ao outro. Então a postura muda. A postura muda. O emocional também muda. O emocional muda, a Isso postura muda. Isso devido a uma responsabilidade maior que você tem ali ou é igual uma para outra?
eu não diria que seria maior, mas são diferentes, né? São bem diferentes, que às vezes você pode também estar analisando um determinado processo ali, apesar de, digamos assim, você não é uma atividade É que eu não gosto de falar que atividade de aviação é atividade de risco, porque as pessoas ficam com medo, mas você está dentro de um escritório e você está pilotando o avião, pilotando o avião existe, você está sujeito a condição um pouco menos segura, vamos falar isso, né? Então, assim, a postura do Leonardo acaba assim, de fato, sendo diferente, né? De quando eu estou lá no escritório sentado analisando o processo ou de quando eu estou operando uma aeronave. Então, isso faz com que é visível, assim, a mudança de comportamento, a diferença de preocupação, né? Muitas vezes, quando você está numa atividade mais introspectiva, mais abstrata, de analisar um processo, às vezes você analisa, e, poxa, como é que será que isso aqui procede ou não procede? Aí você dá aquela levantada, assim, dá aquela esparecida para as ideias acontecerem e você continua pensando com seus botões. A atividade aérea não é completamente diferente. Tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo e você gerenciando em tempo real. Quando você pousa a aeronave, corta os motores ali, ok, faz o debriefing do voo, ok, aquela atividade ela cessa ali, né? Entendi, sim, entendi. Que bom. Ainda bem que não tem a tecla de deletar no avião, né? Muito bem. E assim, né, sabemos também que dentro, né, de toda a estrutura de uma empresa, né, uma entidade, a gente sabe que tem situações ali, dificuldades, né, tanto estrutural, burocrática, trabalhista e econômica. E dentro do nosso país, né, ficar atualizado quanto às demandas do mercado de trabalho, mantendo-se sempre de olho nas novidades e oportunidades. Na sua visão, isso vai ajudar o profissional interdisciplinar a definir novos rumos, fazer escolhas inteligentes para ampliar possibilidades de carreira? Aqui é, né, como se fosse aquele coach, né, que você vai, na hora para você falar para nós um pouco, né, se você já passou por isso, alguma coisa, né, pô, daqui eu tô aqui, de repente, né, eu olho alguma coisa, não, eu vou atrás daquilo ali, né. Como é que como é que você tem essa visão nisso? Olha, professor, eu acho que a gente tem que estar sempre muito bem antenado no que está acontecendo no mundo, né? Talvez se a gente voltar 1 ano, 2 anos atrás, ninguém assim, né? O público em geral, muitas vezes não tratava no dia a dia com inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, ela está ao alcance de toda a população que tiver acesso à internet, para você utilizar algum tipo de inteligência artificial. E isso está à disposição das pessoas. Ou seja, a gente vê no intervalo de tempo muito curto uma mudança significativa que leva as pessoas até questionarem. Vem cá, essa inteligência artificial, será que ela vai substituir completamente meu trabalho? Ou não? O que será que vai acontecer com isso? Ou seja, as coisas, eu tenho a percepção que as mudanças na sociedade, o que inclui o mercado de trabalho, elas acontecem de maneira cada vez mais rápida. Então a gente tem que estar antenado. Vou dar minha opinião em relação à questão de IA. Eu acho que a gente tem que entender a IA como uma ferramenta e utilizarmos ela da melhor forma possível em nosso benefício. Então, seja profissional de qualquer área, por exemplo, alguém que escreve, um escritor, alguma coisa assim, alguém que trabalha com marketing, né, escrevendo textos, tal, alguma coisa assim, agora ele tem a questão de uma inteligência artificial que pode escrever textos para ele, né? Em que aspecto que isso vai auxiliar ou não? Porque eu vejo assim que toda ferramenta humana, quando ela é criada, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Uma ferramenta por si só não é má. Então, acho que vai muito da utilização que a gente vai dar no caso específico dessa tecnologia. Sim. E a gente só consegue ter essa percepção, entender qual a melhor forma de aplicá-la, né, a gente individualmente no nosso ambiente de trabalho, a partir do momento que a gente está antenado, sabendo o que está acontecendo. Então, invariavelmente, eu vejo assim, que profissionais para o futuro, por exemplo, olha, eu ainda não fiz isso, mas eu sei que eu vou ter que começar a entender mais de inteligência artificial. Até porque já se especula o uso de inteligência artificial para análise e julgamento de processos. Então a gente tem que ver, poxa, como que isso aqui vai funcionar, tá? Aí eu particularmente acredito assim, eu não posso refutar essa ideia, que senão parece assim uma certa aversão a inovações e novas tecnologias. E eu imagino que assim, quando o negócio funciona, é igual água morra abaixo, fogo morra acima, não vai, as coisas vão acontecer. O melhor é a gente ter o quê? Justamente a flexibilidade, aproveitar o que tem de bom e utilizar essas ferramentas que a humanidade tem criado a nosso favor.
Maravilha, Leonardo. Então, assim, nós vamos dar um tempo, depois a gente continua com o nosso bate-papo, que está muito bom aí, porque agora vem o nosso intervalo. A gente já volta. Vamos lá. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Estou estudando na Uninter. Posso assistir aula em casa ou usar um laboratório aqui no Polo. Depois, ainda tenho mais uma aula prática, mas aí é com meu pai. Transforme a inspiração do seu pai em realização. Faça a graduação à distância na Uninter com até 70% de desconto nas mensalidades. E quem já se formou pode fazer 2 pós-graduações por apenas R$ 99,00 mensais. Inscreva-se já! Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Muito bem, pessoal. Então, retornamos aqui com a nossa conversa, o nosso diálogo aqui com o professor, piloto, auditor Leonardo. E está muito interessante a fala dele.
E para tanto, né, queremos entender uma coisa aqui, Leonardo, que é o seguinte, puxa, né, depois de toda essa fase, depois dessa construção, né, a gente entendeu o seu caminho, né, de forma tão, né, gratificante e com meritismo. Como é que é esse negócio, o cliquezinho que você tem que facilita você ter um mindset, agora vou associar a isso, né? Vou dar um passo para isso, né? Você estudou alguma coisa ali anteriormente? Foi um empurrão? Uma oportunidade que você estudou e planejou? Como é que é isso? Como é que você consegue, nesse momento, fazer essa troca? Entendi. Dá para explicar para nós? Porque a gente, vamos né, lá. uma hora eu estou ali, né, sou mecânico de automóvel, né, pô, mas à noite eu vou fazer uma cirurgia dos olhos. É algo, né, bem um pouco forçado, né? mas como é que é isso? Sim, sim. Professor, eu acho assim, o que facilita essa mudança de mindset é a gente encerrar processos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Leonardo, ele está lá analisando um processo, aplicando o direito, uma atividade abstrata, introspectiva, 100% cognitiva. Ok. Se eu pego um processo desse e paro no meio e vou fazer outra atividade, como por exemplo, atividade aérea, pilotar uma aeronave, alguma coisa, quando eu interrompo isso sem dar uma conclusão, eu tenho uma perda muito grande de eficiência. Por quê? Porque eu vou ter que, quando eu voltar lá, eu vou falar, como é que é mesmo isso? Vou ter que reler, vou ter que relembrar, ou seja, vou ter que retrabalhar aquilo. Então, assim, o que me facilita muito alternar entre diferentes tarefas é o quê? Cada tarefa, eu consegui colocar ela dentro de um bloco que tem um início, meio e fim. Mesmo que não seja, por exemplo, sei lá, análise de um processo inteiro que ela é muito extensa, ao menos uma determinada parte eu tenho que fazer, como por exemplo, sei lá, o relatório que eu tenho que fazer sobre aquele processo. Então, ok, então eu me planejo para que eu consiga executar blocos bem definidos de atividade. Para quê? Para não parar uma atividade no meio, fazer outra e depois tentar retomá-la, porque dá essa perda de eficiência no uso do tempo, que você vai ter que relembrar o que você estava fazendo. Poxa, como é que é isso aqui mesmo? Então, o ideal é você conseguir concluir isso. Tá? Esse é um aspecto. O outro que me facilita é que eu tive, por uma história profissional, eu tive a oportunidade de, ao longo de 13 anos, me dedicar à aviação intensamente e depois, ao longo de outros quase 10 anos, me dedicar intensamente à atividade jurídica dentro da Receita. Então, depois de eu estar muito bem especializado nas duas áreas, eu consegui fazer a junção das duas. E aí, como assim, eu já atingi uma curva de aprendizagem alta nas duas, eu consigo fazer essa alternância com mais facilidade, né? Mas isso tudo, assim, quando a gente fala de mindset, assim, que eu acho interessante, isso tudo ele acaba sendo possível a partir da perspectiva de um propósito, que eu vejo que o que eu estou fazendo faz sentido e traz um resultado bom para a sociedade. Isso acaba sendo, digamos assim, a minha mola propulsora, né? Ou seja, assim, a minha motivação também. Então, cada vez que eu encerro um bloco ou uma atividade, eu falo, olha, foi um tijolinho a mais que eu coloquei aqui na minha contribuição com a minha força de trabalho junto à instituição a qual eu pertenço. Maravilha, né? Acho que deu a entender aí, sim, né? E também possibilita para que cada um de nós que estamos assistindo, até eu aqui, pensar, né? Como é que também o Alexandre, né? Saiu ali do chão de fábrica, né? E foi construindo a carreira e estudando, né? E hoje está na educação. Mas obrigado pelas palavras aí, parabéns. Muito bem, então aproveitando também esse gancho, quando ele tem essa possibilidade de integrar, né, trabalho e diferentes atividades dentro da empresa, é normal, né? Para mim hoje, né, eu, por exemplo, é normal, né? Alexandre faz isso, né, executa esse trabalho, Alexandre executa esse trabalho, desenvolve um relatório, faz uma análise, dá os pareceres de conteúdo e depois está na TV ou está na rádio. Então, são diferentes atividades. E como é no seu ambiente de trabalho,
essa postura comunicativa, proativa, né? De explorar espaços, aplicando seus conhecimentos. Como é que é essa integração com as pessoas também, né? Como é que é o teu dia a dia ali nas tarefas, né? O professor, o que eu acho muito importante, até que você ressaltou, é essa questão da comunicação, né? A comunicação ela tem que ser adequada de acordo com o ambiente que você está. Então, por exemplo, quando eu estou analisando um determinado processo, e esses julgamentos muitas vezes são feitos de forma colegiada, ou seja, são vários colegas votando se aquele processo, se aquele auto de infração, por exemplo, ele deve ser mantido ou não. Então, você tem uma forma de se comunicar diferente. Você está expondo um voto, está expondo um posicionamento jurídico perante outros colegas que também têm conhecimento, e a partir dali existe a argumentação, existe, digamos assim, uma certa réplica, eu não concordo, mas veja bem isso, tal. Ou seja, uma discussão no bom sentido. São vários olhares que... sobre o mesmo fato, para que seja exarada uma decisão colegiada. É uma postura diferente, é uma forma diferente de se manifestar nisso, né? É uma manifestação muito técnica, não de liderança, mas técnica baseada em argumentos jurídicos para que seja defendido um determinado posicionamento, uma determinada decisão. Já, por exemplo, quando às vezes eu estou na atividade aérea, a minha maneira de comunicar vai ter que ser diferente. Exige muito mais liderança, principalmente se eu estiver na função de comandante de aeronave. Tem que determinar as coisas. Tem que falar, olha, vamos fazer isso agora, vamos fazer aquilo. Não existe a dúvida. Exatamente. Claro que sempre você vai estar Pode atento. Consultar também alguma... Isso, atento a tudo. E a liderança, não só dentro da cabine de comando de um avião, mas numa empresa, ela nunca pode ser a liderança que faça com que as pessoas se sintam tolhidas em contribuir. Então, é uma liderança, você determina, você... O saber escutar também é importante. Exato. Quando você, seja em qualquer atividade, no caso da aviação, ao copiloto, saber escutar o copiloto, perguntar para ele, questionar também, tá? E que ele se sinta à vontade também para manifestar alguma preocupação, alguma coisa, contribuir ali. Ou seja, a liderança ela vem para agregar e até incentivar que as pessoas participem. Mas tem um momento que você tem que chegar e falar o quê? A decisão é minha aqui, tá comigo, é isso que a gente vai fazer. E se essa decisão ela foi bem tomada, baseada em todos os parâmetros, todas as informações, uma análise correta, a tripulação inteira ela vai estar fechada com você, porque ela viu que aquela decisão faz todo sentido. E me diz a questão dos riscos, né? Tem os riscos na parte da função de piloto, com certeza, né? Que eu já vi aqueles pequenos manuais que tem que aprender, né? É muito folha, né? Mas pro auditor, né? Existe o due diligência ali, tem sempre a consulta, como é que é esse olhar? Ou as práticas são... no processo jurídico mesmo, como é que é isso? A questão dos riscos envolvidos. Para cada um deve ser diferente, né? Sim. Na análise jurídica, o risco que existe é você tomar uma decisão incorreta, né? Desculpe interromper, mas na função ali, né, dos riscos, você falou que é home, né? Teletrabalho. Então quer dizer que é tudo online. Tudo que ocorre é online, para o outro vai ser presencial, com certeza. Sim. Então, eu só queria saber, né, nessa tua explicação agora, que o professor pode continuar. Sim. Tudo é feito de maneira online, esses julgamentos. Ele pode ser síncrono, ou seja, vários julgadores ali numa videoconferência ao mesmo tempo debatendo via videoconferência, ou ele pode ser assíncrono também, de maneira que um determinado julgador vai lá, apresenta uma decisão, aquela decisão fica armazenada no sistema, os demais vão lá, consultam e eles votam eletronicamente, falando, eu concordo. Ou seja, normalmente quando são assuntos mais simples e já pacificados na turma de julgamento, acaba sendo de uma maneira assíncrona. Por quê? Porque você não precisa reunir todos ao mesmo tempo, né? Agora, com relação assim os riscos envolvidos nisso, quais são? Assim, o risco que eu diria assim
um risco / responsabilidade, né? Que você tem que tomar cuidado, que as decisões que estão sendo tomadas ali, elas têm grandes implicações junto à empresa, ou mesmo atuações em relação a pessoas físicas, né? Que muitas vezes são montantes relevantes, né? Por outro lado, a arrecadação do tributo é algo extremamente necessário e não existe sociedade sem ela, porque a gente tem custos, a gente tem atividades, serviços públicos, que esses custos eles têm que ser compartilhados pela sociedade, né? Então, assim, a minha preocupação sempre é em tentar tomar a decisão mais correta possível, né? E até é interessante como é uma decisão colegiada, querendo ou não, uma pessoa ou 5 pessoas pensando sobre o mesmo assunto, normalmente você tem a tendência em ter uma decisão melhor, né? Então o risco em relação a, principalmente as questões jurídicas, é justamente o que? Você errar e criar uma injustiça, né? Por isso que a gente tenta se preparar o máximo possível e aí também a gente vê uma interdisciplinariedade aí. Por quê? Porque além das questões jurídicas, quando você também tem que ter uma experiência, uma visão de mundo, conhecimento de mundo, porque muitas vezes você vai ter que analisar, poxa, mas será que aquela pessoa, quando ela executou determinada conduta, será que teve intenção ela fazer aquilo, entendeu? Que aí dependendo da situação pode implicar uma autuação ou outro tipo de autuação. Olhar, outra maneira exatamente. de habilidade que você vai observar, é a balança ali, né? Exatamente. Nesse aspecto que eu vejo o risco em relação ao julgamento. O risco aéreo, por outro... Vamos falar. Existe uma gestão... uma menor segurança, né? Porque a atividade aérea é algo muito seguro, né? Então vamos falar assim... É muito seguro, sim, com certeza. Um pouco menos seguro do que estar dentro do escritório, é estarmos dentro de uma aeronave. Só que a gestão de risco, ela é muito bem estruturada e você tem vários treinamentos ali, de maneira que você... Todo o processo de tomada de decisão, você tem técnicas para isso. Tudo é parametrizado em listas de verificações, em qualquer coisa que aconteça fora do normal, você tem um procedimento padrão de emergência a ser adotado, treinamentos em simuladores, ou seja, toda uma coordenação de cabine que pessoas, engenheiros, pilotos, antes da gente entrar, ter uma aeronave homologada para a gente decolar com ela, eles já pensaram em tudo que poderia dar errado, já ensaiaram aquela aeronave, testaram e chegaram à conclusão do que deveria ser feito para cada uma dessas situações. Então, o que a gente faz com isso? A gente mitiga, diminui muito o risco, né? Por isso que é uma atividade muito segura. Que maravilha, professor. E assim, então, né, quanto às novas habilidades hoje, né? Nós temos a inteligência artificial, como é que está sendo, em cima de tudo aquelas palavras que nós falamos aqui, inteligência emocional, comunicação, gestão de pessoas, com certeza tem conflito, liderança, estar aberto, né, a essas novidades. Dentro de hoje, a inteligência artificial, né, aos olhos da Receita, como é que está sendo observado isso? Tanto na questão de trabalho para todos os seus funcionários, quanto, né, as habilidades de cada um no uso da inteligência artificial. Isso já chegou lá? Sim. A Receita Federal acaba sendo um órgão que ele tem que estar muito atento às inovações tecnológicas. Por quê? Porque o mundo, os fatos jurídicos tributários, eles acontecem no meio social, as pessoas atuando ali normalmente economicamente e tal. Então, conforme essas transações, a forma de realizá-las avança muito em tecnologia, você tem que ter o fisco acompanhando isso para justamente exercer o seu papel institucional, né? Então, se a gente imagina que, poxa, qualquer órgão público que fiscaliza a arrecadação de tributos, o ingresso de mercadorias do exterior, a exportação de mercadorias também, a entrada de mercadorias, toda essa questão do direito tributário e direito aduaneiro, o que a gente tem? A gente tem uma base de dados gigantesca de informações, de declarações sendo prestadas, de informações sendo cruzadas. Então, você precisa de uma gestão de tecnologia muito grande em cima disso. Então, assim, eu tenho certeza que não só a Receita, mas todos os órgãos, mais cedo ou mais tarde, talvez alguns sejam mais reticentes em relação a isso. Não vejo, nesse caso, em relação à Receita. A Receita é um órgão bem pragmático.
de aplicação da IA no que for possível. Entendi. Claro, isso mediante toda uma discussão que já está começando na sociedade, quais seriam os limites dessa aplicação, questões legais também de, poxa, olha, você vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, para gerar alguma espécie de análise de decisão. É relevante que você tenha um arcabouço jurídico por trás disso. Tá? Por quê? Porque tem toda uma construção doutrinária dentro do direito administrativo que vai falar sobre os atos administrativos, como eles devem ser praticados. Né? Então, eu vejo isso como uma evolução natural e, como tudo nessa vida, vai trazer alguns solavancos nesse processo, mas que, no final das contas, assim, acho que a humanidade vai continuar progredindo aos poucos. Maravilha, maravilha. Leonardo Honório dos Santos, suas últimas palavras de inspiração para os nossos ouvintes do programa Por Dentro da Pós. Pessoal, assim, bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Segundo, assim, eu gostaria de dizer que a minha visão de mundo, ela é muito voltada para a aprendizagem, tá? Isso em todos os aspectos, não somente o aspecto acadêmico, o aspecto de você desenvolver outras habilidades, de maneira que quanto mais você se prepara para a vida, melhor você é um profissional e eu posso ir até mais longe, tá? Melhor você é como ser humano, tendo uma visão de mundo melhor, até porque a educação, além do mercado de trabalho, ela não busca só formar profissionais, ela busca formar cidadãos, né? Sim, em todos os aspectos plenos. Né? Então, assim, poxa, eu fico feliz em participar disso poxa, eu espero que tenha inspirado ao menos um pouquinho a audiência aí a buscar cada vez mais conhecimento. Todo mundo gosta de aprender. É verdade, com certeza. A gente nunca para, né? O aprendizado nunca para. Então, nós queremos agradecer a todos os nossos telespectadores aí que acompanharam mais um programa Por Dentro da Pós e agradecer a você que nos acompanha, né? E agradecer também a presença aqui do Leonardo Honório dos Santos, que nos prestigiou com tanto conhecimento e aprendizado aí num tema bem rico. Então, não anotem na sua agenda e não percam o próximo programa. Obrigado.